bem? Sou André Menezes, o diretor do Emeliano Ribeiro. Hoje não estarei aqui falando com vocês como diretor. Estarei aqui para dar algumas dicas para o Enem, tá? Aproveitando que os editais para o Enem foram lançados pelo INEP, e aí nós temos que estar atentos a isso. E nesse período de quarentena, sabemos que quarentena não é férias, vamos ficar em casa e aproveitar para estudar. Pensando nisso, resolvi trazer algumas dicas para vocês hoje de espanhol, tá? De um conteúdo que cai muito nas provas de Enem, de vestibular, provas afins. O tema é heterossemânticas. Alguém sabe o que significa palavras heterossemânticas? Só para facilitar, vamos destrinchar: hétero, diferente, semânticas, sentidos, palavras com sentidos diferentes, tá? Em espanhol, e aí trazendo para o português, nós damos o apelido de palavras falsas amigas. Então, heterossemânticas é o mesmo que palavras falsas amigas. O que é um falso amigo e uma falsa amiga? Aquele ou aquela que nos engana, não é? Passa uma coisa e faz outra. Comparando a língua espanhola e a língua portuguesa, é isso que acontece. Vamos entender melhor? Então, resumindo, o que se trata, o que significa palavras heterossemânticas ou palavras falsas amigas? São aquelas palavras que são iguais ou parecidas com palavras da língua portuguesa, porém com significados totalmente diferentes. Isso causa muito embrulho, causa muito problema na hora de responder uma questão, na hora de interpretar um texto. Então, vamos lá para alguns exemplos. Olha, o primeiro exemplo de uma palavra falsa amiga. A palavra embaraçada. O que parece que significa a palavra embaraçada? Em português, para nós, de imediato, quando ouvimos ou quando lemos uma palavra como essa, embaraçada, pensamos logo que é alguém que está confusa. Estou embaraçada, fala a menina, estou confusa. É essa a ideia que nós temos, não é? Em português. Só que em espanhol, a palavra embaraçada tem um significado totalmente diferente. Querem ver? Vou dar um exemplo primeiro. Maria está embaraçada. Ok? Maria, não se assustem, em espanhol, Maria tem um acento agudo no I mesmo, tá certo? Maria está embaraçada. Dá para entender? Pelo contexto. Dá? Ainda não? Então vamos lá seguindo. Ok, então eu mudei ali para deixar a frase um pouco mais completa, para ver se vocês conseguem entender pelo enunciado. Mi madre está embarazada. Até aí dá para entender? Talvez não. E aí seguimos para ficar mais fácil. Voy a tener otro hermano. E aí, dá para entender pelo contexto? Se não, o significado de embaraçada é grávida. Então, minha mãe está grávida. Terei outro irmão. Beleza? Então, esse é o primeiro exemplo de uma palavra falsa amiga, de um falso combinado. Então, vou apagar aqui.
aqui são dicas rápidas, tá, pessoal? Porque são várias, são inúmeras. Nesse mesmo canal, deixarei uma lista de falsos cognatos, uma lista de falsos amigos, tá certo? Outro exemplo é a palavra rato. Se eu pergunto a vocês, yo quiero un rato. Yo quiero un rato. O que vocês irão entender por isso? Óbvio. Vocês vão pensar que é um animal, aquele roedor, um rato, não é? Não é um rato. E por que eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês? Olha o problema que causa. Vocês encontram no texto a palavra rato, que se escreve exatamente igual à palavra da língua portuguesa. Então causa um problema muito grande. Então, rato em espanhol, lemos rato. Em português significa momento, instante, tempo. Quando tu pides um rato, você está pedindo um tempo, um momento para sair, resolver alguma coisa, um instante, beleza? Uma outra bem interessante é a palavra oficina. Em português, nós entendemos oficina como aquele espaço, aquele ambiente em que nós consertamos coisas, bicicleta, moto, carro, etc. Em espanhol, não. Em espanhol, oficina é o espaço que os abogados El abogado trabaja en una oficina. O advogado trabalha em um escritório, ok? Então, oficina significa escritório. Então, as palavras que estão, tá? Em preto são palavras escritas em espanhol. As palavras escritas em vermelho são as palavras em português. Seguindo, uma outra palavra bem interessante, e aí em português as pessoas brincam muito, que é a palavra exquisito ou exquisita. Aí você come algo, uma lasanha, que muitas pessoas gostam de massa. Aí você acabou de comer uma lasanha e diz: la lasanha está muito exquisita. La comida está muito exquisita. Então a palavra exquisita, para quem não sabe, exquisita significa gostosa, deliciosa, saborosa. Beleza? Vamos dar continuidade e aí veremos mais uma palavra. Anotei aqui, que eu acho também interessante, que é a palavra fecha. A palavra fecha é uma palavra que se escreve, que existe tanto em português quanto em espanhol com a mesma escrita. E aí é onde mora o perigo. Óbvio que muitos confundem, não é? Se vocês encontrem no texto, vão traduzir como, por exemplo, do verbo fechar. Não é fechar, não é fecha, tá ok? Por exemplo, hoje, que dia? Hoje são 31, hoje é dia 31 de março.
Em espanhol eu digo hoy, la fecha de hoy es 31. La fecha. Ok? La fecha de hoy es 31. Então, fecha significa data. Tudo bem? E aí, aproveitando essa palavra rato, como nós dissemos que rato significa momento, instante ou tempo, e André, como eu digo o animal em espanhol? Rato. O animal, o roedor, se diz ratón. Ok? Então, o animal em português, em espanhol nós chamamos de ratón. Saco, saco é uma outra palavra. Aqui está escrito em espanhol, em português se escreve da mesma forma. Só que há uma diferença muito grande. Saco, em português, nós entendemos como outra coisa, né? Um saco de colocar lixo, algo parecido. Em espanhol, saco significa paletó, pessoal. Tá? Paletó, beleza? Anotem bem isso aí. Outra palavra bem interessante. Vejam que eu preferi usar aquelas palavras mais comuns e aquelas mais interessantes e que causam sérios problemas. É bem engraçado. Uma outra palavra é pelado. Pelado, em português, tem um outro sentido. Quando estamos despidos, estamos sem roupa. O homem ou o garoto está sem roupa. Em espanhol, pelado é quem não tem cabelo, é careca, tá? Careca ou alguém calvo, beleza? Então aqui eu tinha anotado para vocês as palavras embaraçada, rato, oficina, exquisito, fecha, pelado e ratón. E todas essas foram trabalhadas. Não dá para a gente trabalhar todas, claro, mas é só para que vocês tenham noção do que significam as palavras falsas amigas. São aquelas palavras que são escritas da mesma forma que o português ou muito parecidas, porém significados totalmente diferentes. Ok? Então aproveitem. Em um próximo momento faremos outro vídeo com algumas questões do Enem. Aproveitem para estudar em casa, não saiam de casa, fiquem, sigam as recomendações dos órgãos de saúde da OMS, que diz que para barrarmos, para frearmos esse coronavírus, temos que estar em isolamento social. Essa é a melhor maneira. E nós aqui do Emélio Ribeiro fazemos nossa parte. Faça a sua parte você também, ficando em casa, ok? Até a próxima, um abraço. Não esqueçam, higienizar as mãos, os ambientes de sua casa, onde vocês tocam as maçanetas da porta, sempre com água e sabão, que é muito eficiente, muito eficaz. Se não, álcool em gel. Então, acabei minha aula aqui, peguei alguns objetos, vou agora higienizo minhas mãos com álcool em gel. Essa é uma das melhores formas de nos prevenirmos desse coronavírus, ok? Tchau!